pessoal, eu sou Viviane e você está no canal UOL. Hoje eu vou falar sobre EFT. Você sabe o que é EFT? Emotion Freedom Technique. É uma técnica de liberação de emoção. Quem me conhece sabe que eu falo muito dessa técnica, eu gosto muito dessa técnica e eu uso muito essa técnica. Mas realmente eu tinha pensado em falar sobre essa técnica depois, mais tarde no canal. Mas ontem aconteceu um evento que eu fiquei com muita raiva, né? Eu fiquei com raiva. E aí a minha cabeça pensava assim, pra que você tá com raiva? Que coisa boba. E realmente era bobo, né? Mas eu fiquei com raiva, né? E eu ainda vou falar um pouquinho mais tarde no canal sobre o modelo de cérebro do Dr. Siegel, não sei se vocês conhecem, né? Que é o cérebro que tem um córtex aqui na frente, parece realmente um cérebro, né? E quando a gente fica com raiva, o que acontece? O córtex, aqui a parte que pensa, ela faz assim, ó. Ela levanta. E o que aparece é o cérebro reptiliano, que a gente brinca que não fala português, não pensa, né? Então a gente tem um tempo aí pra gente voltar e colocar o réptil na jaula. E tudo bem, sabendo disso, né? Eu olhei, depois de algum tempo, eu olhei e falei, tá, eu tô com raiva. Porque não tem como segurar. Abre, não sou eu que faço isso. A emoção vem. Mas tudo bem, fiquei com raiva. E agora o que eu vou fazer com isso? E aí eu lembrei que eu criei o canal justamente para falar sobre as práticas e as técnicas energéticas, né? E por que não falar sobre FT? Porque ontem, quando eu consegui, eu parei, fiz FT, passou a raiva. E eu falei, gente, esse negócio é poderoso. Então eu vou ensinar isso no canal. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero pedir é o seguinte: testa, faça, testa. Não acredita em mim, não. E você pode estar pensando assim, essa menina é doida, né? Vivi pirou na batatinha, né? Mas testa, depois me conta o que acontece com você, tá bom? Eu vou explicar melhor sobre a técnica do EFT mais tarde. Assim, eu vou explicar a origem, vou explicar um pouco mais profundamente sobre a técnica. Mas hoje eu quero explicar a prática para você fazer, tá bom? Então eu vou ser bem clara, bem rápida e vou só fazer uma basezinha para você ter ideia de como ela funciona. Mas assim, os orientais, eles têm um conhecimento do nosso corpo energético que nós aqui do Brasil não temos, né? A maioria das pessoas. O nosso corpo energético, ele tem alguns caninhos, eu chamo de caninhos, mas assim, são vasos, como se fossem veias que circulam essa energia. Esses vasos ou caninhos são chamados meridianos. Então assim, a gente tem algumas técnicas. A acupuntura, por exemplo, ela coloca agulha nesses caninhos para que circule a energia. O shiatsu, por exemplo, chama shi, né? Porque é o dedão aqui. Eu aperto esses caninhos para liberar o fluxo de energia. Então, a gente precisa saber que a gente tem uns caninhos no nosso corpo que circula energia. E o que isso tem a ver com FT, né? Quando acontece algum evento, igual aconteceu ontem, eu não estava esperando, aconteceu. Uma pessoa falou alguma coisa. A minha energia que circula, ela para, ela trava. E quando ela trava, vem a minha emoção. Entendeu? Uma sequência. Tem um evento, a minha energia trava e eu tenho a emoção. Então,
Foi estudado e verificou-se, depois eu vou falar um pouco mais como foi isso, mas assim, é um médico que ele usava a acupuntura, né? Ele tinha o conhecimento da acupuntura e aí ele precisou fazer um tratamento e derivou para FT. Mais ou menos assim, eu vou explicar mais tarde. Pensou o seguinte, tem um evento, eu faço alguma ação para minha energia não parar de circular, então a emoção, eu não tenho mais emoção, tá bom? Então é assim que acontece. Eu vou falar com vocês primeiro os pontos do FT e depois eu vou te convidar e a gente vai fazer junto, tá bom? Os pontos são os seguintes. Primeiro, esse ponto lateral aqui da mão, que a gente chama de ponto do karatê. Então esse é o primeiro ponto, tá? É o ponto base para você. E depois tem 8 pontos no seu corpo. O topo da cabeça, o início da sobrancelha, a lateral dos olhos, abaixo dos olhos aqui na bochecha, aqui no bigode, abaixo da boca, aqui abaixo da clavícula, né, assim, e aqui abaixo dos braços, né? Esses são os 8 pontos. E o que a gente faz? A gente pensa na emoção, pensa no evento, por isso que quando aconteceu comigo o evento, que eu fiquei com raiva, e aí eu olhei pra minha raiva e falei, tá, eu tô com raiva, o que eu vou fazer? Eu lembrei que tinha sido um evento. Então eu peguei essa ferramenta do EFT. Meu pai falava que para cada problema uma ferramenta. Então eu usei a ferramenta do EFT. Então o que você vai fazer? Você vai lembrar de um evento que causou alguma emoção em você. Então pode ser um evento que aconteceu agora de manhã, um evento que aconteceu ontem, um evento que aconteceu há 10 anos, há 30 anos atrás. Você vai lembrar desse evento. Então, pelo conhecimento que a gente tem, quando a gente lembra, é como se a gente revivesse o evento. Então, você vai buscar esse evento na sua cabeça, tá? E aí, você vai identificar a emoção que você está sentindo com esse evento, tá bom? Vamos fazer junto? Vamos fazer. Então, tá bom, eu vou guiando vocês. Então, fechem os olhos agora um pouquinho. Fechar os olhos só para entrar em contato, tá? Mais fácil com o evento. Então, fecha os olhos. Lembra de uma cena que aconteceu hoje de manhã, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que te trouxe uma emoção forte. Lembrou da cena? Agora pensa se tem alguém falando na cena, se tem vozes na cena. Você está dentro da cena ou fora da cena, isso é importante, para você entender o que está se passando aí, tá? E identifica a sua emoção, nomeia a sua emoção. É raiva, é tristeza, é mágoa, é angústia. Qual é a emoção? Ela tem um nome, né? Vamos nomear a emoção. Às vezes são várias, está misturado, mas pega a emoção que mais te chama a atenção no momento. Então, ontem eu passei raiva, então eu vou pensar na raiva. Então, eu vou identificar essa raiva, né, nessa cena que eu tô passando. E aí, eu vou graduar a minha raiva. O que é isso? De 0 a 10, eu tô com quanta raiva? Nada de raiva é 0. Se for 10 é porque eu tô com muita raiva, né? Mas pode ser 5, 4. Para que graduar a raiva? Porque no final do exercício a gente vai refazer essa visualização e você vai graduar o seu sentimento novamente, para você observar se teve diferença ou não, tá bom? Então você fecha os olhos, localiza essa emoção e gradua essa emoção. Então aqui eu vou localizar, vamos supor que eu tô com 8, né? Eu já fiz com outra cena, porque aquela já não tem mais raiva. 8, tá?
E aí, então, eu vou bater aqui na lateral do ponto do karatê. Com essa imagem na cabeça, eu vou repetir. Então, repete junto comigo. Apesar dessa raiva ou outra emoção que você sentir, eu me amo e me aceito total e completamente. Vamos supor que seja tristeza. Apesar dessa tristeza, eu me amo e me aceito total e completamente. Apesar dessa tristeza, eu me amo e me aceito total e completamente. Depois do ponto karatê, a gente vai começar. Apesar dessa tristeza, apesar dessa tristeza, apesar dessa tristeza, apesar dessa tristeza, no bigode, apesar dessa tristeza, abaixo da boca, apesar dessa tristeza, apesar dessa tristeza, embaixo do braço, apesar dessa tristeza. Quantas vezes que você bate? No mínimo 7, mas não precisa contar. Vamos de novo? No topo da cabeça, apesar dessa tristeza, eu vou fazer para tristeza. Apesar dessa tristeza, se fosse raiva, você falaria apesar dessa raiva. Apesar dessa tristeza, 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 apesar dessa tristeza. Respira, volta na cena, observa a cena agora e localiza se você está dentro da cena, se você está fora da cena, se tem pessoas falando. Localiza o sentimento que você acabou de trabalhar, se é raiva, se é tristeza, e faz a graduação novamente. Observa se aumentou, se diminuiu, pode aumentar. Acontece de aumentar, você pode estar tomando consciência dessa emoção. E aí, você vai fazer de novo. Vamos fazer de novo para tristeza? Então, vamos lá. Se mudou a emoção, pode acontecer também. Engraçado, agora eu não tô com raiva. Vamos supor que eu fiz para raiva. Agora eu não tô com raiva mais, eu tô com tristeza. Então, agora eu vou fazer para tristeza, tá bom? Vamos lá? Então, no ponto do karatê, apesar dessa tristeza, eu me amo e me aceito total e completamente. Apesar dessa tristeza, eu me amo e me aceito total e completamente. Topo da cabeça, apesar dessa tristeza. Lateral da sobrancelha, apesar dessa tristeza, no início da sobrancelha. Lateral dos olhos, apesar dessa tristeza. Abaixo dos olhos, apesar dessa tristeza. No bigode, apesar dessa tristeza, abaixo da boca, apesar dessa tristeza, apesar dessa tristeza, abaixo da clavícula, apesar dessa tristeza, abaixo do braço. Vamos de novo, apesar dessa tristeza, apesar dessa tristeza, lateral dos olhos, apesar dessa tristeza, na bochecha, apesar dessa tristeza, bigode, apesar dessa tristeza, debaixo da boca, apesar dessa tristeza, abaixo da clavícula, apesar dessa tristeza, apesar dessa tristeza. Volta na cena, na mesma cena, localiza a emoção e gradua novamente, tá? Então eu recomendo que você faça, não acredite em mim, não acredite. Faça e depois me conta os resultados aqui, tá bom? Um beijo pra você e até mais no canal. Tchau, tchau!